Muito bem, vamos dar continuidade às nossas discussões aqui sobre a Lei 9985 de 2000, que instituiu o Sistema Nacional de Unidades de Conservação. Finalzinho do bloco anterior, eu pontuava que falaríamos neste momento sobre a teoria geral das unidades de conservação. Só para você visualizar, temos aqui a estrutura dos tópicos que vamos desenvolver em um primeiro momento. E o primeiro deles é: como é que se dá a criação de uma unidade de conservação? Por meio de ato do poder público. Atenção, ato do poder público. Esse ato do poder público pode ser uma lei, mas normalmente é por meio de um decreto do chefe do poder executivo. Presidente, governador, prefeito. Ato do poder público. Só que esse ato do poder público, ele tem que ser precedido de estudos técnicos e consulta pública. Atenção, atenção, atenção. Estudos técnicos e consulta pública. Ato do poder público, vírgula, precedido de estudos técnicos e consulta pública. Só que aí eu preciso da sua atenção aqui agora. Nós temos, como você já sabe, 12 espécies de unidades de conservação. 12. Dessas 12 espécies de unidade de conservação, na criação de uma estação ecológica e de uma reserva biológica, basta a realização de estudos técnicos. Isto é, não é necessário a consulta pública. No geral, as outras 10 unidades de conservação, nós temos que ter estudos técnicos e consulta pública. No caso da estação ecológica e da reserva biológica, é suficiente os estudos técnicos, não sendo necessário a consulta pública. Por que isso? Porque tanto reserva biológica como estação ecológica, essas duas espécies, elas são as mais restritivas. Posse e domínio públicos, desapropriação dos imóveis privados em seus limites. Então, para criar, cuidado com essa pegadinha, uma estação ecológica, uma reserva biológica, é necessário somente os estudos técnicos. As demais espécies de unidades de conservação, as demais espécies, estudos técnicos e consulta pública. Tá bom? Evidentemente que esses estudos técnicos, consulta pública, vai ajudar a definir os limites, a caracterização da unidade, dentre outros aspectos. Voltando aqui. Então, a criação você já sabe. Como é que eu posso transformar uma unidade de uso sustentável em unidade de proteção integral? Posso transformar uma unidade de uso sustentável, por exemplo, uma reserva de fauna, em refúgio de vida silvestre, que é uma unidade de proteção integral? Sim. Estudos técnicos, consulta pública, agora sempre, a partir de agora, e pelo mesmo nível hierárquico, isto é, a reserva de fauna, que é uma unidade de uso sustentável, ela foi criada por meio de decreto. Então basta um outro decreto para transformar esta reserva de fauna em refúgio de vida silvestre, uma unidade de proteção integral. Estou aumentando a proteção, né? De uso sustentável para proteção integral. Mesmo nível hierárquico. Criei por decreto, transformo por meio de decreto. Evidentemente, precedido de estudos técnicos e consulta pública. Agora, para todos, para qualquer situação. A exceção que eu disse lá de abrir mão da consulta pública é somente, tão somente, na criação da estação ecológica e da reserva biológica. Então, quer transformar uso sustentável em proteção integral? Mesmo nível hierárquico, estudos técnicos e consulta pública. O que mais? Voltando aqui, olha, ampliação dos limites de uma unidade de conservação. Vamos fazer aqui uma pequena representação. Tem aqui, ó, uma unidade de conservação, aí quer ampliar a unidade, ó, quer aumentar o acréscimo aqui proposto. Foi criada por decreto, amplia por meio de outro decreto. Mesmo nível hierárquico. Criou por decreto, amplia por decreto. Mesmo nível hierárquico. Neste caso aqui também, precedido de estudos técnicos e de consulta pública.
Ah, eu quero ampliar uma unidade de conservação. Ok, tudo bem, estudos técnicos, consulta pública. Se foi criada por decreto, amplia por decreto. Se foi por lei, por meio de lei, mesmo nível hierárquico. Agora, há uma outra hipótese, que é basicamente essa daqui, olha. A desafetação, quero acabar com a unidade de conservação ou reduzir os limites de uma unidade. Neste caso, você precisa ficar atento ao que eu vou pontuar aqui agora. A unidade de conservação, ela é criada por ato do poder público, que pode ser um decreto, como já sabe. Agora, para desafetar ou para reduzir os limites de uma unidade de conservação, é preciso lei específica. Atenção, lei específica. Ah, Fabiano, mas foi criada por decreto, bastaria um outro decreto. Não. Pelo artigo aqui, 21, parágrafo 7º da Lei 9985 de 2000, bem como na sistemática do artigo 225, parágrafo 1º, inciso de número 3 da nossa Constituição, lei específica. Esse é um caso inusitado, que normalmente no sistema jurídico nosso, uma espécie da mesma, né, a mesma espécie revoga a outra. Não é o caso aqui. Por outras palavras, ainda que a unidade tenha sido criada por meio de decreto, somente por lei específica poderá haver a redução ou a desafetação de uma unidade de conservação. Lei específica. Atenção para esse tópico aqui, no que tange a desafetação, no que tange a redução dos limites de uma unidade de conservação. Tá bom? Seguindo aqui. Antes de eu avançar, uma observação. Quando se começa a discussão para criar uma unidade de conservação, pode ser que, por vezes, se tem alguns problemas no entorno. Nossa, vai criar uma unidade de conservação, então eu vou começar aqui a desmatar, eu vou começar aqui a botar um outro empreendimento para tentar descaracterizar. O poder público, numa situação como essa, faz isso, olha. Ele estabelece limitações administrativas pelo prazo de 7 meses. Veja, explicando aqui. Ressalvadas aquelas atividades devidamente licenciadas, aquelas que já estão lá, se o poder público abre estudos para criar uma unidade de conservação, para evitar que se tenha alguma supressão, alguma intervenção, pelo artigo 22A aqui, o poder público, o que ele vai fazer? Ele vai estabelecer limitações administrativas justamente para evitar que se tenha novos empreendimentos, novos cortes rasos, que possam prejudicar a possível, veja bem, a possível unidade de conservação, porque tem fase de estudos. Então, para evitar qualquer ação, tentando descaracterizar a área, estabelece-se limitações administrativas provisórias, pelo prazo improrrogável de 7 meses. A destinação final da área submetida ao disposto nesse artigo, que é a limitação aqui, será definida pelo prazo de 7 meses. 7 meses improrrogáveis, fim do qual fica extinta a limitação administrativa. Portanto, no momento que está se criando aqui, está no estudo, para a criação de uma unidade de conservação, caso se verifique algum risco, pode-se estabelecer limitações administrativas que são provisórias, pelo prazo de 7 meses improrrogáveis, para evitar novos empreendimentos, novas intervenções, novas atividades que possam eventualmente descaracterizar a área objeto de estudos para a criação de uma unidade de conservação. Ponto. Agora aqui, avançando especificamente, como é que se tem a gestão de uma unidade de conservação? Até aqui nós falamos da teoria geral, agora eu vou falar da gestão de uma unidade de conservação, porque não basta criar a unidade de conservação. Uma vez criada a unidade de conservação, é necessário que nós tenhamos a gestão. E essa gestão vai se dar por meio da elaboração de um documento chamado plano de manejo. Uma vez criada a unidade de conservação, por ato do poder público, em até 5 anos, tem que ser aprovado aí o plano de manejo, até porque você tem lá o órgão, você tem os conselhos da unidade, o conselho da unidade, desculpa, no singular, um órgão aqui também da própria unidade responsável. Veja,
Criou a unidade de conservação. Em até 5 anos, tem que aprovar o plano de manejo. Fabiano, o que é isso, plano de manejo? É o documento técnico que vai dizer o que pode e o que não pode naquela unidade de conservação. Não adianta criar a unidade. Se você não estabelecer o plano de manejo, que é um documento técnico que disciplina o zoneamento, o que pode, o que não pode numa unidade, ela se torna uma unidade meramente de papel. E esse plano de manejo, especificamente, esse documento técnico, é o que vai dizer o que pode e o que não pode. E qual é o conteúdo do plano de manejo? Você já sabe que esse plano de manejo ele tem que ser aprovado em até 5 anos. De novo, 5 anos após a criação da unidade. Então, plano de manejo, documento técnico. Tem até definição na Lei 9985, mas por causa do nosso tempo, eu estou aqui verbalizando. Qual que é o conteúdo de um plano de manejo? Ele tem que ter a área da unidade de conservação. E aí você pode perguntar, Fabiano, mas a área da unidade de conservação, mas essa área, ela não deveria estar definida lá no ato de criação? Sim, a área física, sem dúvida. Mas a área da unidade pode incluir o subsolo e o espaço aéreo, sempre que influírem na estabilidade dos ecossistemas. Atenção, a área da unidade de conservação não é só o perímetro aqui físico, mas também inclui o espaço aéreo. E inclui também, além do espaço aéreo, o subsolo, sempre que influírem na estabilidade dos ecossistemas. Está no artigo 24. 24 da Lei 9985. Então, o plano de manejo ele tem que trazer o quê? A área da unidade e, eventualmente, a questão do subsolo e do espaço aéreo. A zona de amortecimento. O que é a zona de amortecimento? É o entorno em volta de uma unidade de conservação. Fabiano, toda unidade de conservação tem que ter zona de amortecimento? Esta é a regra. Está aqui, ó. Tá aqui a unidade, olha. Está aqui o C. Ó, o C. Olha a zona de amortecimento aqui, ó. Isso é de acordo com cada uma, né? Isso aqui é a zona de amortecimento. A regra é que toda unidade tem a zona de amortecimento, exceto a área de proteção ambiental e a reserva particular do patrimônio natural. Essas duas, APA, até porque é uma das unidades mais flexíveis que nós temos, se não a mais flexível, é a área de proteção ambiental, a APA, e a reserva particular do patrimônio natural, RPPN. Essas duas não precisam de zona de amortecimento. Qual que é a lógica da zona de amortecimento? Isso que eu estou falando está no artigo 25, tá bom? A zona de amortecimento, ela vai impedir que sejam feitas aqui determinadas atividades que possam colocar em risco os objetivos da criação da unidade de conservação. Então, aqui na zona de amortecimento, você evita certo tipo de atividades. Também, o conteúdo do plano de manejo pode contemplar, quando conveniente, portanto não é sempre, só quando for conveniente, os corredores ecológicos. O que é o corredor ecológico? Ó, aqui, quando eu tenho unidades próximas. Ó, tem aqui uma unidade, aqui tem outra. Ó, o corredor ecológico. Ó. O corredor ecológico somente quando for conveniente, não é sempre. É para facilitar o quê? O fluxo gênico da fauna e da flora. Corredor ecológico. Aqui, ó. Claro que não é bonitinho assim, né? Essa coisa toda, mas assim, é para facilitar o fluxo gênico de fauna, da flora. Quando você tem unidades que são próximas, você faz corredores. Isso nessa hipótese. E o plano de manejo também, ele pode contemplar, né, pode não, nesse caso deve, né, as medidas com o fim de promover a integração econômica e social das comunidades afetadas, das comunidades vizinhas à unidade de conservação. Então esse é o conteúdo do plano de manejo. A área da unidade, e aí você tem a questão, de novo, do espaço aéreo e do subsolo, quando influírem na estabilidade dos ecossistemas, a zona de amortecimento, com exceção da APA e da reserva particular do patrimônio natural, todas têm que ter. Também o corredor ecológico, quando conveniente, de novo, quando conveniente, não é sempre, quando for conveniente, e também as medidas de integração à vida econômica e social das comunidades vizinhas. Esse é o conteúdo de um plano de manejo. Plano de manejo, documento técnico, que pode ou que não pode numa unidade de conservação. Certinho?
algo importante. Será que é possível o plantio de organismos geneticamente modificados em unidades de conservação? Será que é possível? Quem disciplina isso é o plano de manejo. É esse documento técnico, que traz o zoneamento da unidade de conservação, a infraestrutura. Será que é possível? Em regra, não. Com exceção, vem comigo? Plano de manejo. Olha, plano de manejo poderá dispor sobre as atividades de liberação planejada e cultivo de organismos geneticamente modificados. A única que pode, áreas de proteção ambiental. A única unidade onde é possível liberar o plantio de organismos geneticamente modificados, OGMs. Aliás, nós temos a Lei de Biossegurança, que é a Lei 11.105 de 2005, mas aí soja transgênico, milho transgênico, algodão transgênico, é a APA. E também nas zonas de amortecimento das demais categorias de unidades de conservação, observadas as informações contidas na decisão técnica da CTN-Bio, que é a Comissão Técnica Nacional de Biossegurança, e aí continua aqui o dispositivo. Então veja, pode ter plantio de organismos geneticamente modificados em unidade de conservação? A única que pode, desde que assim exponha o plano de manejo, é a APA. E ainda nas zonas de amortecimento das demais espécies de unidades de conservação. Evidentemente, a partir da CTN-Bio. Tudo bem? CTN-Bio, inclusive, está disposta aí seus objetivos, suas atribuições, nesta lei que eu pontuei, a 11.105 de 2005, que é a lei de biossegurança no nosso país. Inclusive, essa lei, no seu artigo 1º, traz lá o princípio da precaução. Vamos avançar. Vamos falar um pouquinho aqui agora de unidade de conservação para populações tradicionais. No bloco anterior, eu até tinha feito menção que nós temos aqui 2 espécies de unidades de conservação para as populações tradicionais, que é a reserva extrativista e a reserva de desenvolvimento sustentável. Isso está no artigo 23, vamos a ele. Olha, a posse e o uso das áreas ocupadas pelas populações tradicionais, olha aqui, populações tradicionais, nas reservas extrativistas e reservas de desenvolvimento sustentável. Essas 2 serão reguladas por contrato, conforme se dispuser no regulamento. Na verdade, é um contrato de concessão de direito real de uso, tá bom? Contrato de concessão de direito real de uso para as populações tradicionais, nas reservas extrativistas e reservas de desenvolvimento sustentável. Essas 2 espécies de unidades são criadas para as populações tradicionais. E, claro, elas obrigam-se, a participar da preservação, recuperação, defesa e manutenção das respectivas unidades de conservação. Tudo bem? Uma observação. Embora nós tenhamos aqui reserva extrativista e reserva de desenvolvimento sustentável para as populações tradicionais, é possível que na Floresta Nacional, no momento aqui da sua criação, se existir população tradicional, que elas possam ficar. Só que tem um detalhe. Qual é o detalhe? Vou abrir aqui, acabei errando aqui na tecla. Qual é o detalhe? É possível que quando se crie uma unidade de conservação, nós tenhamos populações tradicionais naquele local que foi criada a unidade. Só que a presença delas é incompatível com os objetivos da unidade de conservação. Veja, nós temos reserva extrativista e reserva de desenvolvimento sustentável para elas, para as populações tradicionais. Existe a possibilidade delas ficarem em florestas nacionais, lá no momento da criação dessa floresta nacional. Mas, vamos imaginar que seja a criação de uma estação ecológica, de uma reserva biológica, de um parque nacional, que são de posse e domínio públicos. E aí, como é que fica essas populações tradicionais? Neste caso, elas ficam até que elas sejam aí reassentadas.
Veja, criou uma unidade, uma estação ecológica, reserva biológica, parque nacional, são alguns exemplos, onde não é possível a permanência dessas populações tradicionais. Neste caso, elas ficam até serem reassentadas, realocadas pelo poder público. E aí tem uma dinâmica, agora sim, vem comigo, as populações tradicionais residentes em unidades de conservação nas quais sua permanência não seja permitida, olha, não seja permitida, serão indenizadas ou compensadas pelas benfeitorias existentes e devidamente realocadas pelo poder público em local e condições acordadas entre as partes. Então, o que acontece? Ela vai ser indenizada ou ainda compensada e devidamente realocadas. Vamos continuar aqui. O poder público, por meio do órgão competente, priorizará o reassentamento das populações tradicionais a serem realocadas. Vai ter que reassentar. Só que nem sempre o poder público tem recursos financeiros para fazer esse reassentamento de imediato. Numa situação como essa, elas continuam na unidade da seguinte forma: até que seja possível efetuar o reassentamento de que trata esse artigo, serão estabelecidas normas e ações específicas destinadas a compatibilizar a presença das populações tradicionais residentes com os objetivos da unidade, sem prejuízo dos modos de vida, das fontes de subsistência e dos locais de moradia destas populações, assegurando-se a sua participação na elaboração das referidas normas e ações. Veja, nem sempre tem dinheiro, nem sempre é possível que seja feito esse reassentamento de imediato. Então elas continuam, vão ter normas que vão presidir a presença delas, compatibilizar com os objetivos da unidade, e elas participam. Inclusive que muitas têm atividades aí de subsistência nesses locais. Então é importante esse artigo 42, até um artigo que tem caído muito pouco em prova, mas que pode ser suscitado, que é discutir a presença de populações tradicionais em unidades de conservação em que a presença delas não é admitida a princípio, de acordo com os objetivos da própria unidade. Mas elas ficam até que ocorra o reassentamento, tá bom? Esse é um tópico aí importante. Vamos para outro agora. Agora vamos estar falando sobre a compensação ambiental. O que é compensação ambiental? Quando eu tenho uma obra, um empreendimento causador de significativa degradação do meio ambiente, é necessário que o empreendedor elabore o EA-RIMA, né? Que é o Estudo Prévio de Impacto Ambiental. No Brasil, obra, atividade, empreendimento causador de significativa degradação do meio ambiente demanda que o empreendedor confeccione o EA-RIMA, o Estudo Prévio de Impacto Ambiental, disposição constitucional, inclusive. Só que, na Lei 9985, no seu artigo 36, nós temos a compensação. Ora, empreendimento potencialmente causador de significativa degradação do meio ambiente, nós temos aqui a compensação ambiental, destinação de recursos financeiros para unidade de conservação. E aí tem algumas regrinhas que a gente vai estar trabalhando aqui agora. Então, o que é a compensação ambiental? Que vamos falar aqui agora. A compensação é, fundamentalmente, a destinação de recursos financeiros, dinheiro, para unidade de conservação. Em regra, unidade de conservação do grupo de proteção integral. Em regra, porque tem exceções que falarei. Uma obra, uma atividade, um empreendimento causador de significativa degradação do meio ambiente, o EA-RIMA vai prever a destinação de recursos financeiros para a unidade de conservação. Vem comigo aqui. Vamos aqui à leitura. Opa, aqui, perfeito. Vamos à leitura do artigo 36. Nos casos de licenciamento ambiental de empreendimentos de significativo impacto ambiental, assim considerado pelo órgão ambiental competente, com fundamento em estudo de impacto ambiental, respectivo relatório, olha aqui o EA-RIMA,
o empreendedor é obrigado a apoiar a implantação e manutenção de unidade de conservação do Grupo de Proteção Integral, de acordo com o disposto nesse artigo e no regulamento desta lei. Então, veja, especificamente aqui, no licenciamento ambiental de empreendimento que causa significativo impacto ao meio ambiente, vai ter lá o EIA-RIMA. Nele, a implementação de unidade de conservação do Grupo de Proteção Integral. Esta é a regra. Destinar recursos financeiros para unidade de conservação do Grupo de Proteção Integral. Aliás, esse artigo 36, ele foi objeto de questionamento junto ao STF. Nós tivemos a ação direta de inconstitucionalidade 3378, 3.378, que foi julgada em 2008, e foi parcialmente procedente. A compensação ambiental do artigo 36, ela é constitucional. Ela é constitucional. Só relacionar aqui, a de ação direta. Ação direta de inconstitucionalidade 3378. Então, essa é a ação direta de inconstitucionalidade. Só que o que foi procedente nessa ação? Foi procedente uma passagem do parágrafo 1º do artigo 36, que fala do montante a ser destinado. Veja, eu tenho um empreendimento, causa significativa degradação, tem que contribuir para a unidade de conservação do Grupo de Proteção Integral, essa é a regra. Qual é o montante? O parágrafo 1º do 36, ele fala que tem que ser 0,5%, 0,5%, 0,5% dos custos totais para implementação do empreendimento. O STF disse que não. Vem comigo? O montante de recursos a ser destinado pelo empreendedor para esta finalidade, a compensação, essa passagem aqui, foi declarada inconstitucional, não pode ser inferior a 0,5% dos custos totais previstos para a implementação do empreendimento. Esta passagem que eu marquei foi declarada inconstitucional pelo STF, sendo o percentual fixado pelo órgão ambiental licenciador de acordo com o grau de impacto ambiental causado pelo empreendimento. O que prevalece hoje? Não é o 0,5%. Não é o 0,5% dos custos totais, mas sim aquilo que foi definido após ampla defesa, contraditório, devido processo, lá, no procedimento específico junto ao órgão ambiental. Caiu essa obrigatoriedade de 0,5% dos custos totais. O decreto 4340 de 2002, que é o regulamento da lei 9985 de 2000, ele tem até um artigo específico que vai discutindo isso. Mas veja, caiu esta obrigatoriedade de 0,5%, de ser 0,5% dos custos totais para a implementação. Caiu, tá bom? Bom, continuando aqui, ainda no 36, tem uma outra situação que é o seguinte, o órgão licenciador, o órgão ambiental licenciador, ele que vai definir as unidades de conservação que serão beneficiadas, considerando as propostas apresentadas no EIA-RIMA e ouvido do empreendedor. Inclusive, pode até ser contemplada a criação de novas unidades de conservação, que eu acho que é um absurdo, na verdade, porque falta dinheiro, como é que vai criar novas? Porque a regra qual que é a regra? A regra é destinar esses recursos para o grupo de unidades de proteção integral. Essa é a regra. Mas pode criar uma nova unidade? Sim, se o empreendedor também concordar, junto com o órgão ambiental, pode ser proposto aqui no EIA-RIMA até mesmo a criação de novas unidades de conservação. Agora, e quando o empreendimento potencialmente causador pode afetar unidade de conservação específica? Olha, esse empreendimento, ele vai afetar uma unidade de conservação, inclusive a unidade de conservação de uso sustentável. Veja que a regra é a unidade de conservação de proteção integral. É para ela. Mas está afetando especificamente uma unidade de uso sustentável. Será que ela também vai receber os recursos financeiros? Sim, claro que sim. Vem comigo, olha. Quando o empreendimento afetar unidade de conservação específica ou sua zona de amortecimento, específica, ou sua zona de amortecimento, o licenciamento a que se refere o caput desse artigo só poderá ser concedido mediante
autorização do órgão responsável por sua administração. E a unidade afetada, mesmo que não pertencente ao grupo de proteção integral, deverá ser uma das beneficiárias da compensação definida nesse artigo. Ora, afetou uma unidade específica, ela também recebe esses recursos. E claro, vai ter que ter a anuência do seu órgão aqui. E tem uma última situação aqui para fechar a compensação ambiental comigo, que é uma redação relativamente nova, que é esse parágrafo 4, que diz que a obrigação de que trata o caput desse artigo, no caso a compensação ambiental, poderá, em virtude do interesse público, ser cumprida em unidades de conservação de posse e domínios públicos do grupo de uso sustentável, especialmente as localizadas na Amazônia Legal. Eventualmente não vai precisar ser de uso, de proteção integral, mas sim de uso sustentável, desde que de posse e domínio público, especialmente na Amazônia Legal. Por outras palavras, esse parágrafo 4º, ele está dizendo assim, olha, não precisa ser somente, tão somente, unidade de proteção integral. Pode ser unidade de uso sustentável, mas desde que de posse e domínio público, especialmente aquelas que estão na Amazônia Legal. Está abrindo exceção aqui às unidades do grupo de proteção integral. Essa é a compensação. Essa compensação, então, ela é importante, ela é necessária. Para fechar essa aula, eu queria falar com você aqui agora sobre a reserva da biosfera. Até aqui, nós já falamos sobre as unidades de conservação, proteção integral, uso sustentável. Mas a Lei 9985 de 2000, ela nos traz um modelo de proteção ambiental internacionalmente reconhecido que nós chamamos de reserva da biosfera. A reserva da biosfera é um modelo adotado pela Unesco de proteção aqui a áreas ambientais. Vem comigo aqui para a gente poder caracterizar esse modelo internacional que está contemplado no âmbito da Lei 9985 de 2000. A reserva da biosfera, que é o que a gente está falando aqui agora, a reserva da biosfera, é um modelo adotado internacionalmente de gestão integrada, participativa e sustentável dos recursos naturais, com os objetivos básicos de preservação da diversidade biológica, o desenvolvimento de atividades de pesquisa, o monitoramento ambiental, a educação ambiental, o desenvolvimento sustentável e a melhoria da qualidade de vida das populações. Esse modelo aqui internacional, reserva da biosfera, o Brasil, por exemplo, tem 7 reservas da biosfera atualmente. Mata Atlântica, da Caatinga, do Cerrado, da Amazônia Central, Cinturão Verde, aqui de São Paulo, do município de São Paulo. Nós temos aqui algumas reservas da biosfera. 7, como eu pontuei aqui com você, também tem da Serra do Espinhaço. A reserva da biosfera é um modelo internacional de proteção. Veja, não confundir reserva da biosfera necessariamente com unidade de conservação. Aliás, em reserva da biosfera, nós podemos ter unidades de conservação. Mas veja, isso aqui é um modelo adotado internacionalmente. Continuando, olha, a reserva da biosfera é reconhecida pelo Programa Intergovernamental O Homem e a Biosfera, MAB, que é a sigla em inglês, estabelecido pela Unesco, organização da qual o Brasil é membro. Então, o que é reserva da biosfera? É uma área protegida com a dinâmica internacional aqui da Unesco. Pode incluir ou não aqui unidade de conservação. É claro que a reserva da biosfera, pela dinâmica que nós temos no Brasil, ela vai contemplar aqui unidade de conservação, mas não só. Olha como é que é a composição de uma reserva da biosfera. A reserva da biosfera, ela é constituída, número 1, por uma ou várias áreas núcleo. Atenção, áreas núcleo, destinadas à proteção integral da natureza. Proteção integral. Uma ou várias zonas de amortecimento, onde só são admitidas as atividades que não resultem em dano para as áreas núcleo. E 3, uma ou várias zonas de transição,
sem limites rígidos, onde o processo de ocupação e o manejo dos recursos naturais são planejados e conduzidos de modo participativo e em bases sustentáveis. Vem comigo, ó. Áreas núcleo, zonas de amortecimento e zonas de transição. Esta é a composição de uma reserva da biosfera. Área núcleo, zonas de amortecimento e zonas de transição. Para ficar mais fácil, olha aqui a representação. No verde mais escuro, zona núcleo. Zona de amortecimento, nesse verde aqui, intermediário. E no verde mais clarinho, a zona de transição. Então, aquele artigo 41, que nós acabamos de fazer a leitura aqui, esses tópicos, eu tenho uma zona núcleo. Essa zona núcleo é basicamente aonde eu tenho a proteção integral. Eu tenho uma zona de amortecimento, ou zona tampão, que é esse verde intermediário, e esse verde clarinho, zona de transição, aonde você não tem limites aí rígidos. E aí você vai ter assentamentos humanos, essa coisa toda, nessa reserva da biosfera. Então, esse dispositivo está nesta representação aqui, gráfica. E para fechar, olha, a reserva da biosfera, ela é constituída por áreas de domínio público ou privado. E a reserva da biosfera pode ser integrada por unidades de conservação já criadas pelo poder público. Ah, pode ter unidade de conservação? Sim, respeitadas as normas legais que disciplinam o manejo de cada categoria específica. Portanto, veja, este é um modelo internacionalmente adotado, que pode incluir aqui unidades de conservação, de acordo com a unidade específica ao teor da Lei 9985 de 2000, o Sistema Nacional de Unidades de Conservação. Com isso aqui, vamos encerrando então a nossa participação, a nossa aula, com o meu abraço e o meu agradecimento a você. Até uma próxima aula. Muito obrigado.